Para mim é motivo de muita alegria falar da mensagem de Deus. Eu só tenho que glorificar a Deus pela tamanha fidelidade que Ele tem para conosco, né? Quando a pastora Michele falou algo da parte de Deus, a gente sabe que servir o Evangelho genuíno tem preço a ser pago. E confesso que essa semana minha esposa acordou no meio da madrugada, mandou mensagem para mim. Eu estava no trabalho e de princípio eu não entendia que Deus estava querendo falar, avisar. E praticamente o que Deus mostrou em visão para minha esposa não foi muito agradável, não foi nada louvável, foi tenebroso, assustador. Eu falo como um homem, assustador. E quando a pastora Michele falou algo da parte de Deus, eu pude entender o mistério daquela visão. E a gente sabe que quando Deus Ele tem algo na nossa vida para o reino dEle, para a glória dEle, o diabo se levanta, o diabo fica furioso para tentar impedir com que o propósito de Deus se realize nessa terra. E eu peço aos irmãos que na madrugada, quando estiver dobrando o joelho, interceda por mim, pela minha família, para quem está ligado no que Deus falou aqui hoje. Deus falou bastante sobre família, sobre filhos, sobre condutas e etc. Então, quando estiver de joelhos dobrados, interceda por mim, pela minha família, e que Deus te abençoe. Mas a gente sabe que tudo isso faz parte do processo de ser um verdadeiro cristão, porque a Bíblia diz que quando nós servimos a Cristo, nós temos que padecer, sofrer perseguição, assim como os nossos irmãos e o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu. Então, servir o Evangelho genuíno, o Evangelho da cruz, não é o Evangelho mar de rosa, como muitos costumam ensinar por aí afora. Servir o Evangelho genuíno é pagar preço nesta terra, mas na certeza que naquele grande dia o seu lugar está preparado na nova Jerusalém. Amém, igreja? Abra a palavra comigo, por gentileza, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 7. Algo que Deus falou ao meu coração. Primeira Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 2. Ou melhor, a partir do versículo 1 e o versículo 2. Todos acharam, amém? Amém. Então os homens de Kiriate e Jearim vieram e trouxeram de volta a arca de Adonai. Eles a colocaram na casa de Abinadab, na montanha, e consagraram seu filho Eleazar. Repete comigo, por gentileza. E consagraram seu filho Eleazar. Para guardar a arca de Adonai. Decorreu um longo tempo desde o dia em que a arca chegou a Kiriate e Jearim, 20 anos, e todo o povo de Israel suspirava por Adonai. Agora, por gentileza, em 1 Coríntios, capítulo 13. Todos acharam, amém? Deixei anotado aqui, vai tomar a benção mesmo anotado, eu consigo perder. Eita glória. Achou aí, pastor? 3 capítulos.
Ao vivo nem nessas coisas. Coríntios não, perdão, é só para ver quem tá ligado no ano. É primeira crônica, igreja. É só para ver quem tá ligado. Fica depois do terceiro Macabeu. Mesmo anotado, consegui perder. 13 e 14 diz assim: todos acharam, amém? Amém. Agora eu sei que todos acharam. Louvado seja Deus. E a arca de Deus ficou com a família de Obed e Edom em sua casa por 3 meses. E Adonai abençoou a família de Obed e Edom e tudo o que ele tinha. Aleluia! Aleluia! Eu tenho que comentar o áudio, só pode. Louvado seja Deus. Confesso para a amada igreja que a revelação que Deus concedeu a mim para passar para a igreja, talvez, não sei se muitos vão ter gostado dela, vão gostar, mas eu já passei por um tempo onde eu se preocupava com o que as pessoas iriam achar da mensagem de Deus, porque a mensagem de Deus ela tem que ser pregada. Eu falei: Deus, uma mensagem tão dura. Mas Deus falou: é a mensagem dura que gera soldados maduros na fé. É a mensagem dura que gera soldados comprometidos com o meu evangelho. E o Senhor revelou algo para mim, igreja. E no 1 Samuel capítulo de número 7, versículo de número 2, todos nós conhecemos a palavra. 20 anos a arca de Deus ficou na casa de Abinadab. 1 Crônica capítulo 13, versículo 14. 3 meses a arca ficou na casa de Obed e Edom. 20 anos a presença na casa de um homem e nada mudou. E apenas 3 meses na casa de Obed e Edom e Deus mudou a história. Quando o Senhor falou algo, quando o Senhor ministrou no meu coração algo, e Ele falou simplesmente assim: a minha igreja na terra, a minha igreja na terra. Amém, igreja? Amém, igreja? Glória a Deus. Olha aqui para minha gravata cor-de-rosa. Tá ligado? Tá ligado? Se Jesus volta, vai despertar o filho. Vai estar dentro da casa dele. É verdade, Jesus. E quando Deus falou algo no meu coração, Deus falou simplesmente: a minha igreja nessa terra está dividida. Dividida de um lado com condutas de Abinadab e do outro lado condutas, caráter de Obed e Edom. 20 anos de um lado a igreja que não tem louvor sobre a sua vida. 20 anos de um lado a igreja que não tem progresso espiritual. E quando Deus começou a revelar algo no meu coração, que a igreja dele nessa terra está dividida, Ele falou que nem todo mundo que está dentro da casa dele vai subir. 20 anos Abinadab vivendo de pura religiosidade. O que é viver de pura religiosidade? É você entrar para a casa de Deus, cultuar a Deus, glorificar, dar dízimo, dar oferta, fazer isso, fazer aquilo, e mesmo assim a sua vida não muda. Esse é o tipo de igreja que vive na religiosidade. Porque o meu dízimo, a minha oferta, a minha conduta dentro da casa de Deus não vai mover o coração de Deus se a nossa conduta fora do templo for outra. Verdade, meu Deus. A arca estava dentro da casa de Abinadab. A Bíblia vai dizer que ficou 20 anos dentro da casa de Abinadab. Sabe o que Deus falou para mim?
que muitas pessoas hoje, cristão, protestante, não honra mais como deveria honrar Cristo, não dentro do templo, porque como eu já falei aqui no tempo de outrora, dentro da casa de Deus o que mais tem é hipocrisia. A melhor gravata, o melhor penteado, a melhor roupa, adora, glorifica, mas só que a partir do momento que dá a bênção apostólica, que a porta do templo fecha, para quem tem a mentalidade de Abinadab, segundo a partir daqui. Verdade, Jesus. Aleluia. Billy Graham vai dizer que nós somos um livro que o mundo lê. O que acontece nessa última hora? As pessoas estão entrando para a casa de Deus, estão glorificando o pastor, estão adorando, estão bendizendo o nome santo do Senhor, mas de boca para fora. E quando o Senhor falou isso ao meu coração, simplesmente Ele falou, na primeira campanha, leva-se Deus para a tua casa. Muitos levaram. No segundo elo da campanha, leva-se Deus para a sua casa. Muitos levaram. Aí Deus revelou para mim, eu falei, Deus, mas eu tenho que levar uma mensagem para o povo levar Deus para as suas casas. Deus falou, não, você não vai pregar para o povo levar Deus para a sua casa. Você vai falar para a minha igreja que o que eles estão fazendo com a minha presença dentro da sua casa. Glória a Deus. Que atitude nós estamos tendo com a presença de Deus dentro da nossa residência? Me ajuda, Deus. Longe da live, longe dos irmãos, apenas entre quatro paredes. E quando Deus ministrou isso no meu coração, Ele simplesmente falou assim, porque dentro do presídio existem muitos filhos de pastores, porque dentro do presídio existem muitos filhos de missionários e missionárias, porque simplesmente essas pessoas acharam que só cultuar Cristo dentro do templo bastasse. Não, igreja, o primeiro culto começa dentro da nossa casa. E o que aconteceu? A vida de Abinadab no começo cuidou da presença pastora, da arca da aliança que representa a presença de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que no decorrer do tempo nada mais mudou dentro da casa deste homem. O que Deus está falando para mim e para você hoje nós temos que vigiar a igreja nessa última hora, porque o culto que nós prestamos aqui nós temos que manter fora da igreja. Porque não adianta nada dentro da casa de Deus a gente mostrar que nós somos cristãos. Não adianta nada dentro da casa de Deus a gente mostrar que nós somos servos de Cristo. Se chega lá fora, nós somos ferramentas de Satanás. Chega lá fora, a gente não continua honrando a Cristo como deveria honrar. Aí depois vem na maior cara de pau para a casa de Deus e fala que Deus não ouve a oração. E eu vou mostrar para você que Deus realmente não ouve a oração de quem não quer ter compromisso com Ele. Para aqueles que gostam de Bíblia, fica aí que eu vou mostrar para você na Bíblia. Se você vive de máscara dentro da casa de Deus, é perca de tempo você dobrar os joelhos, a não ser que seja para se arrepender. Agora, se for para querer maquiar de Deus, ninguém maquia nada. 20 anos a presença de Deus na casa daquele homem, nada mudou. Simplesmente o que está acontecendo nessa última hora, as pessoas estão perdendo a identidade com Deus. Elas não estão percebendo, porque estão vivendo na maior pura religiosidade dentro da casa de Deus. Porque viver o Evangelho de Cristo é algo muito sério e não pode ser banalizado, não pode ser de qualquer maneira. Tem que ter reverência, tem que ter respeito para que venha viver de novidade de vida. Eu tenho dificuldade de entender como pode um cristão, como pode um crente estar 5, 10 anos dentro da casa de Deus e não ter motivo de louvor sobre a sua face, não ter um motivo de louvor, não tem uma conduta, não tem nada que agrade esse cristão que está 10, 15 anos dentro da casa de Deus. Eu fico pensando comigo, o que ele está fazendo para que tenha a intimidade com Deus depois que o culto acaba?
uma geração que nós estamos vivendo de pura aparência dentro da casa de Deus. Vem para a casa de Deus, quer levar a presença de Deus para a sua casa, mas não sustenta mais a presença de Deus dentro da sua casa. O que acontece? A Bíblia vai dizer: melhor é não viver de falsidade para com Deus, porque de Deus ninguém esconde nada. Melhor é não pedir a presença de Deus que te acompanhe, do que pedir e não sustentar e não honrar depois que o culto acaba. E eu falei: Deus, me conceda um tema para esta mensagem. E o Senhor me concedeu um tema, porque eu gosto de ministrar com tema. E o Senhor ministrou um tema: quem sou eu? Abinadab, Obed e Edom. 3 meses, apenas 3 meses, a presença de Deus na casa de um homem. Ele não precisou alarmar. A presença de Deus chegou e ele cuidou como deveria cuidar. E a Bíblia vai dizer que a notícia correu: olha, o Deus de Israel abençoou e prosperou a casa de Obed-Edom. Eu fico pensando comigo, pastora, o que este homem fez para que Deus se agradasse das suas atitudes dentro do seu lar, a ponto de abençoá-lo? Será que a atitude dele foi a mesma de Abinadab? Mas é lógico que não. A atitude dele foi: a presença de Deus está na minha casa, a presença de Deus está sobre o meu lar, eu tenho que ter reverência, eu tenho que ter respeito, eu tenho que pensar no que falo, eu tenho que pensar nisso, eu tenho que pensar naquilo, porque a presença de Deus que eu pedi na casa dele me acompanhou e agora está dentro da minha casa, e a presença agora está dentro do meu lar, dentro da minha casa, e eu tenho meus filhos que agora estão vendo a minha conduta como homem e a sua conduta como mulher de Deus. Apenas 3 meses. Sabe o que Deus falou comigo? Tem pessoas hoje que chegam na segunda-feira na igreja, na terça aceita Jesus, na quarta é levantado, na quinta vai ganhar uma por reino de Deus, e o camarada que dá 5, 10 anos só serve para reclamar. Porque Deus só chama para o combate, para a guerra, para defender o evangelho dele, aqueles que estão na brecha, aqueles que estão dispostos a fazer a obra. É por isso que hoje muitas das vezes existem pessoas no nosso meio com maior cara de maracujá de gaveta. Mas Deus levantou ele, Deus levantou ela, pastor. Nossa, mas ele está pregando, chegou ontem, foi com 10 anos. Mas o que tu fez para atrair a benevolência de Deus para a tua vida? Com Deus não é assim, Deus é justo, igreja. Se você fez por merecer, você vai viver o que Ele tem para a sua vida. Se você resolver viver de máscara, simplesmente você vai alegrar, vai agradar o coração de quem está do seu lado. Mas Deus simplesmente não vai nem receber a sua adoração. Então nós temos que ter essa mentalidade: quem nós somos dentro da casa de Deus e quem nós somos fora da casa de Deus. Será que a nossa conduta fora da casa de Deus é a conduta de Abinadab? Será que a nossa conduta fora da casa de Deus é a conduta de Obed e Edom? Porque é difícil nós viver nessa última hora. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, onde as pessoas arrumam desculpa para tudo. Mas não cai na realidade que precisa se arrepender dos seus pecados. Não cai na realidade a ponto de saber que o Evangelho não pode ser adorado de qualquer maneira. Não cai na realidade a ponto de saber que precisa ter reverência, que precisa ter respeito pela presença de Deus. Não adianta nada eu e você cultuar a Deus se na porta do templo o culto para nós se encerrou. Não adianta de nada. O que Abinadab estava fazendo com a presença de Deus dentro da casa dele, igreja? Que ensinamento, sabe o que Deus falou para mim? Que ensinamento Abinadab deu para os seus filhos dentro da casa de Deus? Sendo que a Bíblia diz que foi consagrado para cuidar da árvore. Eu ministrei uma
uma certa vez aqui, pastor, que o toque da morte, muitos filhos de crente hoje estão morrendo, porque a má conduta não começa pelo filho, a má conduta começa pelo espelho dentro de casa. E quem é o espelho dentro de casa? Somos nós, sacerdotes, ministrantes dentro da palavra de Deus. Porque eu posso muito bem aqui ministrar a palavra de Deus, ter uma boa eloquência, ter um bom conhecimento teólogo, ter PhD em letras, etc. Mas só que dentro de casa o meu filho sabe do meu nível de intimidade para com Deus, e ele sabe que meu pai está pregando tudo mentira. É isso que está acontecendo nessa última hora, igreja. Muitos filhos de crentes estão morrendo por má conduta dos sacerdotes dentro dos lares. Muitos sacerdotes hoje que procuram ter do que ser para os seus filhos. Muita má conduta do sacerdote hoje que preocupa em dar o melhor para fora e porcaria para dentro da sua casa. Porque se Abinadab tivesse dado o melhor reverência para a presença de Deus dentro da sua casa, a quem os seus filhos não pagariam o preço que pagou, principalmente o toque da morte. Porque se Abinadab não tivesse falado, se Abinadab tivesse alertado a ele: olha, não toca na arca, porque a presença de Deus é santa, não toque na presença de Deus de qualquer maneira, não chegue na presença de qualquer maneira, jamais ele quer colocar a mão na arca quando ela estivesse tombando. Por que isso aconteceu? Porque tudo nos leva a dizer que simplesmente o pai negligenciou a verdade dentro do seu lar. E é o que está acontecendo nessa última hora. A má conduta de Aminadab hoje está fazendo com que os nossos filhos não tenham mais respeito, mas reverência pela santa palavra de Deus. Meu Deus, ajuda a gente. É por isso que nós estamos vivendo uma geração hoje fracassada, porque simplesmente nós não estamos ensinando que precisa ter respeito. Nós não estamos ensinando mais que deveríamos ter reverência pela palavra de Deus, pela palavra do Eterno. Eu vou ler aqui, olha, professor. Ótimo. Tá? Posso invadir o ministério, né? Você que vem de lá, é top. Deus falou algo no meu coração, igreja. Quem obedece não sacrifica. Muitas pessoas no nosso meio cristão protestante hoje estão sacrificando a sua família, porque não estão obedecendo mais a palavra de Deus. Não estão tendo mais reverência. Foi falado aqui na pastora essa palavra no aniversário. O que é jejuar, o que é orar. Ela foi falada, não adianta nada orar com a Netflix ligada. É verdade, ele falou sobre a conduta dos judeus. O jeito que ele jejua, pelo amor de Deus, e aí ele olhava para a conduta da nação brasileira e finalizava na nossa cara. Primeiro que a nossa nação brasileira é tipo a pior nação que não tem reverência pela palavra de Deus. É a pior nação que está envergonhando o Evangelho de Jesus Cristo, porque não tem conduta, não tem respeito, não tem reverência pela palavra de Deus. Vive na maior hipocrisia dentro da casa de Deus. Ser cristão é muito sério, igreja. Saul perdeu a visão, consultou outros deuses. O que está acontecendo com a igreja nessa última hora? A igreja está perdendo a visão do que é ser igreja. A igreja está perdendo a visão nessa última hora. E quando a gente perde a visão, a gente perde a intimidade com Deus. Foi isso que aconteceu na casa de Abinadab. Ele perdeu a visão que ele sacrificou seu filho pela sua má conduta dentro da sua casa. E a gente sabe que quando a gente perde a visão de Deus, quando a gente perde a intimidade para com Deus, alguém vai ter que sofrer. Alguém vai ter que sofrer. Que isso? Não pode pregar isso, não pode falar isso. Vocês não gostaram, depois vocês conversam com a pastora. Ela que me chamou para pregar. Mas eu tenho que pregar a verdade, igreja. Muitos cristãos hoje nessa última hora acham que Deus está recebendo a oração, filha. Acham que Deus está recebendo a sua adoração, mas não está. Porque Ele sabe que depois que tudo acaba, a nossa conduta está sendo diferente dentro da casa dele.
Nós temos que honrar lá fora o que nós professamos aqui dentro, igreja. Não adianta nada a gente viver de máscara. Se você perdeu a visão, se arrepende dos seus pecados e volte para o altar. Não é vergonhoso, não é vergonhoso, é você se enganar a si mesmo, achar que está tudo certo. Você sabe que não está tudo certo porque você perdeu a visão de Deus. Você não ora mais como orava, você não lê a Bíblia como lia mais. Você sabe que a sua vida é um passo para frente e dois para trás porque você perdeu a visão. Eita Deus! Eita Deus! Prefere muitas das vezes buscar conselho de quem não serve a Cristo do que dobrar o seu joelho ou buscar conselho de quem paga preço pela sua vida. Isso é verdade. Faz você aceite ou não, mas eu já falei aqui umas vezes já e vou repetir de novo. Tem crente que prefere ir no centro de espírita, no candomblé, no centro de umbanda, do que se arrepender dos seus pecados e voltar para a presença de Deus. Eu vou pregar o contexto histórico de 1 Samuel. O que Samuel falou para aquele povo? Olha, se arrepende dos seus pecados, porque a presença de Deus não está mais no meio de vós, porque vocês trocaram a adoração de Deus para a adoração de Astarot, para a adoração de Baal. Olha, se vocês se arrependerem dos seus pecados, Deus vai entrar no meio dessa guerra e vai te livrar dos filisteus. Então o que Deus está falando? Se você não se arrepender dos seus pecados, se você não reconhecer que você errou, que você pecou, vai vir os filisteus no mundo espiritual e vai destruir a sua vida e punir. E Deus não vai poder fazer nada. Porque Deus não habita em templo sujo. Deus não habita em quem tem coração de pedra. Deus só habita em quem se arrepende dos seus pecados. O sacerdote Eli perdeu a sua visão. Isso aqui é muito sério, igreja, como Deus falou. O sacerdote Eli perdeu a visão. Da onde, igreja, que ele perdeu a visão? Não é? E aonde os crentes nessa última hora estão perdendo a visão? Dentro. Por quê? Porque vem para a casa de Deus achando que Deus é obrigado a fazer isso, só que Deus não é obrigado mais não. Hoje a moeda mudou. A obrigação maior é nossa de manter a nossa vida. O que está acontecendo nessa última hora? O tanto de sacerdote Elisa aqui, corta comigo primeiro, igreja. Fala comigo primeiro, Deus fala com quem consegue a revelação para depois passar para a igreja. Olha a geração de crentes hoje, sacerdotes, pregadores, ministrantes da palavra. A pronuncia é isso e aquilo. Aí você abre o olho. Olha o filho, tem respeito, tem reverência, mata o filho dentro da casa que ele está fazendo aquilo. E fecha o olho e continua adorando a igreja. Faz isso não adianta de nada para ver uns filhos, não adianta de nada de falar o mistério, não adianta de nada se você não tem a conduta de falar a verdade para aqueles que estão pecando em sua volta. O sacerdote ele fez vista grossa só porque eram seus filhos. A minha esposa me conhece. Meus filhos são bênção de Deus. Mas ele sabe que se ele fizer a escolha errada lá na frente, o problema é dele. Porque a verdade sempre foi pregada para ele. Você precisa ter respeito, você precisa ter reverência, você precisa simplesmente ter respeito pela presença de Deus. Porque se não tiver, paga preço. E o sacerdote ele perdeu a visão dentro do templo. E quando o sacerdote ele perde a visão dentro do templo, significa que simplesmente dentro da sua própria casa ele não passava de um homem fracassado. E o que existe hoje no nosso meio cristão protestante, homens, mulheres, fazem uso da Sagrada Escritura dentro do templo, mas a tua casa não passa de um fracassado para os seus filhos. Sacerdote ele perdeu a visão. Sabe o que Deus falou comigo? Eu não faço aliança com o pecado. Deus não faz aliança com o pecado. O que está acontecendo dentro da casa de Deus hoje? O pecado hoje como eu posso falar? O pecado dentro da casa de Deus hoje está entrando a luz, é aquilo dentro da casa de Deus. O povo hoje peca como se Deus não existisse.
casa de Deus, não ter reverência como se Deus não existisse. Uma geração de má conduta, de má reverência dentro da casa de Deus, que olha, é assustador. É assustador o tanto de pessoas que já perderam a identidade com Cristo, a intimidade com Ele dentro da casa dele. E a gente precisa despertar, porque para quem está ligado, Deus falou que Ele está voltando. E se Ele voltar e você estiver dentro da presença dEle, dentro da casa dEle, brincando com a presença dEle, não tendo reverência com a presença dEle, você não vai morar na Nova Jerusalém. Você vai ficar nessa terra de agonia. Porque o meu Deus, Ele precisa ser reverenciado, precisa ser respeitado. Porque, como já foi falado uma vez, se o Bolsonaro entra aqui, todo mundo dobra o joelho diante dele, todo mundo quer estar do lado dele. Mas Jesus está na casa e as pessoas não estão mais respeitando a presença dele. E o meu Deus diz: aquele que me envergonhar, aquele que não tiver respeito, aquele que não tiver reverência pela minha presença, naquele grande dia eu vou envergonhar ele. A gente precisa ter respeito pela presença de Deus. A gente precisa ter reverência pela presença de Deus. Porque um dia nós vamos prestar conta. E eu vou mostrar para você na Bíblia que até aquilo que você fala entre quatro paredes, a Bíblia diz que você vai ter que estar ali. Conta, vírgula por vírgula. Ajuda eu, Jesus. Eu também. Ajuda eu, Senhor. Provérbios capítulo 28, versículo de número 9. Se quiser não ter reverência, não tem problema. Se você não teve o encontro com essa palavra que eu vou ler agora, você estará tendo, e a sua responsabilidade aumentará ainda mais. Provérbios capítulo de número 28, versículo de número 9. Deus falou ao meu coração: e faça a igreja ler, porque hoje uma geração de crentes que não gosta de ler Bíblia. Pelo amor de Deus, não entendo como crente não gosta de ler Bíblia. Ele fofoca, fica 6 horas focalizando, vê famoso no Instagram, etc., mas não gosta de ler Bíblia. E o diabo está lá batendo palma dessa geração que não gosta de ler Bíblia. Provérbios 28, versículo de número 9, a Bíblia diz assim: se uma pessoa não ouve adorar, até mesmo a sua oração é uma abominação. Eita, Deus. Está na Bíblia. Não sei a tradução que está na sua, mas a minha é bem clara em dizer: até mesmo a sua oração é uma